Bom, vamos lá, bom dia a todos. Hoje a gente começa então mais uma parte aí do nosso estudo da Física 2, né, da termologia. Já vimos aí as primeiras partes, né? A primeira parte é a termometria, fizemos uma provinha sobre isso, né, sobre escalas e dilatação. Vimos uma segunda parte que é a calorimetria, né? Na última aula fizemos uma aula de preparação aí para esse tema de hoje, né? Onde nós estudamos os gases, né? O estudo dos gases. E hoje a gente começa então a falar sobre a termodinâmica. A termodinâmica é a nossa última parte aí da termologia, onde a gente vai estar preocupado, né, com as aplicações da termologia. Então, até agora a gente viu bastante teoria, bastante conceito, né, principalmente sobre a temperatura e o calor, né, tudo que estava envolvido com isso daí. E hoje a gente entra nessa termodinâmica, né, onde a gente vai encontrar o porquê das pessoas terem estudado tudo isso, né, a gente ter essa bagagem de informações aí que a gente estudou até agora. Né? Então, por que as pessoas normalmente, né, pesquisam, estudam ciência? Né? Normalmente para se ter resultados práticos. Né? E a termodinâmica ela vai fazer isso. A gente vai conseguir aí aplicar os conhecimentos aí da termologia, né, em situações práticas. Então, a gente vai ver, né, principalmente uma ideia que é muito importante, né, que é a máquina térmica. Então nós vamos ver nas próximas aulas aí máquinas que transformam calor em movimento. Né? Então imagina uma época, né, em que as pessoas não tivessem máquinas para fazer o trabalho, né, e precisassem usar então, por exemplo, uma tração animal, né, usar os animais aí para poder criarem, né, movimento. Muito complicado isso daí. Então, por muito tempo, a tração animal foi o que mais se tinha, né, disponível aí para fazer trabalhos do dia a dia. Né? E as máquinas térmicas, as máquinas que transformam calor em movimento, elas foram substituindo, então, né, esse problema aí, a tração animal, e deu origem, né, às primeiras máquinas das indústrias, os primeiros carros, e tudo que a gente tem hoje de conforto. Né? Se hoje em dia a gente pode comprar uma roupa feita, né? Não precisa fabricar, se hoje em dia a gente consegue se movimentar utilizando automóveis, né? Não precisa andar tanto, né? Grandes distâncias a pé, é por causa dessas ideias aí que estão dentro, que estão fundamentadas, né, nesses conhecimentos da termodinâmica que nós vamos começar a ver agora. Tá? Então, queria fazer essa introdução, porque essa é a primeira aula, né? É legal a gente conversar um pouco dessa forma, antes de virar conceitos e fórmulas ali, né? Bom, então a ideia principal dessa área da termodinâmica está estruturada na possibilidade de converter energia térmica em movimento, em trabalho mecânico. Né? Então, essa é a ideia principal. A gente vai estar falando várias vezes, vai estar sendo repetida essa ideia aí nas próximas aulas. Né? Possibilidade de converter calor em movimento, tá bom? Energia térmica em trabalho mecânico. E essa ideia de converter calor em movimento ela foi explorada por várias pessoas, então, mas eu queria comentar rapidinho sobre um trabalho que é muito importante nessa área, né, que é o trabalho desse cara aqui, chamado Joule, né, James Prescott Joule. Esse inglês aqui, ele tem uma contribuição, na verdade, muitas contribuições para a ciência, né, mas nessa área, né, uma contribuição muito importante. Ele fez um experimento, olha, esse daqui, a famosa balança de torção aí, experimento que o Joule fez, em que ele conseguiu demonstrar, né, que o movimento podia ser transformado em calor e vice-versa. Né? Então aqui ele consegue mostrar isso, quantificar, na verdade ele consegue calcular, né, fazer conta mesmo e quantificar essa relação entre movimento e calor. Né? Então,
Depois desses trabalhos dos jovens, a gente pode então afirmar que calor e movimento são só duas formas diferentes da gente ver uma mesma coisa, né? Que é a energia fluindo de um corpo para outro. Então, se a energia flui de um corpo para outro, né, e modifica a temperatura, a gente fala que tem ali calor, né? Mas se a energia é passada de um corpo para outro e a gente observa movimento, a gente fala que houve trabalho, mas na verdade é a mesma energia. Então isso é muito importante aí para os estudos que a gente vai fazer, tá bom? Isso está diretamente relacionado também com ideias de conservação da energia, né? Que foram estudadas dentro da mecânica, e a gente vai voltar a conversar agora dentro da termodinâmica, tá? Inclusive ela vira lei aqui dentro da termodinâmica também, o princípio da conservação de energia. Mas olha, queria mostrar rapidinho esse experimento do Joule, né? O que ele faz aqui? Então vejam que a gente tem um pezinho aqui, né? Do outro lado também um outro pezinho, e quando ele levanta esse pezinho aqui, né? Puxa aqui para cima da reguinha, dá uma certa altura aqui, né? Levanta, ele solta, depois ele solta, esse pezinho desce, e a hora que o pezinho desce, né? Essas pás aqui dentro tem água, né? Dentro tem água, essas pás giram, né? E movimentam a água que está aqui. Tá vendo? Só que existe ele botou um termômetro aqui, tá vendo? Dentro. Esse termômetro ele vai medir mudanças na temperatura dessa água aqui. E ele percebe que toda vez que ele mexia aqui, então, nesse pezinho, né? Então a gente sabe lá da mecânica que quando a gente pega um objeto e ergue esse objeto, né? Puxa ele verticalmente para cima, a gente está carregando esse objeto de energia, né? Energia na forma potencial gravitacional. Então aqui quando ele levanta isso daqui, ele carrega de energia, né, energia potencial. Quando ele solta, essa energia deve se mostrar, e ela se mostra aqui dentro na forma de calor, né? Ele observa uma mudança na temperatura aqui. Essa mudança na temperatura que ele observa quando começa a girar isso aqui, né, ele atribui então, né, não apareceu do nada aqui dentro essa energia que está aqui dentro é a energia que foi fornecida aqui por esse movimento. Então, ele percebe que o movimento, né, faz acontecer aqui dentro aqui uma mudança na temperatura, então é porque ele se transformou em calor, em energia interna das partículas aqui. Tá bom? O experimento é bem interessante, né? E a partir disso, desses cálculos e tal, e de, lógico, ideias anteriores de outras pessoas importantes, né? É que a gente tem, então, essa termodinâmica, essa ciência que vai se preocupar com isso daqui, ó, com a relação, né, entre calor e movimento, tá? A gente tem hoje em dia as máquinas térmicas, né, fazem o contrário, a gente fornece calor para elas e elas acabam transformando isso em movimento. Então vamos para essa parte agora. Eu deixei esse esqueminha aqui só para a gente poder definir a nossa primeira equação dentro da termodinâmica, que vai ser para calcular o trabalho, tá? Então, para quem já teve lá conhecimento, um pouquinho conhecimento da mecânica, né, da primeira parte da física, então, fora a turminha aí que vai estar vendo aqui, né, que começou com a termologia, né, a turminha do DS aí, as outras turmas, né, já viram no primeiro ano lá assuntos de mecânica e já viram o conceito de trabalho, né? Então, o que vem a ser o trabalho? Ó, vamos lembrar rapidinho. A gente sabe, deixa eu ver se eu consigo aqui, isso, ó. A gente sabe que trabalho, a gente usa essa letrinha grega aqui, o tal, né, para representar. Trabalho podia ser calculado pegando a força que foi feita, né, para empurrar um objeto, por exemplo, multiplicando ela pelo deslocamento, né? Se tinha alguma diferença aí de ângulo entre força e deslocamento, a gente considerava o cosseno do ângulo e tal, mas aqui nós vamos pensar em mesma direção, tá? Então, imagina essa situação, eu quero calcular o trabalho, né? Quer dizer, a quantidade de energia que essa força aqui, olha, tá vendo? O que é essa força aqui? Né? Então vamos ver aqui esse esqueminha, como é que ele está estruturado. Ó. Aqui dentro a gente tem um gás, tá? Então aqui, ó, dentro desse recipiente
tem partículas aqui em constante movimento, né? A gente sabe que essas partículas têm movimento para todo lado aqui, movimento caótico, né? Estão se mexendo o tempo inteiro. Esse aqui é o nosso gás, tá? Nós vamos imaginar um gás perfeito aqui dentro. Esse vermelhinho aqui é um êmbolo, tá? Uma borrachinha. Isso aqui é como se fosse uma seringa de injeção, pessoal, tá? O pistão de um carro, quem já viu, né, como é que funciona, mas é como se fosse uma seringuinha de injeção. Então aqui tem a borrachinha, tá vendo? E aqui dentro tem um gás. Aqui, ó, tá vendo? Pode ser, vamos imaginar que é o ar aqui, uma mistura de gases, né? O ar aqui dentro. Bem, a gente já conversou, né, na aula anterior um pouquinho sobre esse esqueminha, então estamos continuando com esse esquema. Aqui embaixo eu coloquei então fogo, né? Estou fornecendo calor, ó. Então vejam que na hora que eu começo a fornecer calor aqui, né? Aqui tem calor, né, pessoal? Esse calor, ele entra e faz as partículas se agitarem mais rapidamente, né? Quando elas começam a se agitar mais rapidamente, elas começam a bater mais aqui na parte de baixo desse êmbolo, tá vendo? Elas vão batendo mais forte aqui. E aí, olha aqui, ó, essa força gerada aqui, né, das partículas, de todas as partículas que estão aqui, ó, e que estão batendo aqui, né, todas elas e tal, elas vão acabar, a soma, né, delas vai gerar essa força aqui que foi colocada aqui, uma força resultante, que acaba sendo mais forte, né, com maior intensidade aí, do que o peso desse êmbolo e as forças que atrapalham aqui o atrito, por exemplo, né, e principalmente o peso do êmbolo. Então, quando essa força vence o peso do êmbolo, isso aqui sobe, né? É por isso que essa borrachinha estava aqui embaixo e daqui a pouco ela veio aqui para cima, né? Ela veio para cá, assim, né? Veio assim, né? Ficou aqui em cima, né? Então, aconteceu um movimento, ó. Existiu uma força que causou um movimento. Então, quando tem força e tem deslocamento, movimento, tem trabalho, tá vendo? Porque o trabalho é força vezes deslocamento. Então, esse trabalho aqui, da onde que veio esse trabalho? Desse calor aqui, ó. Tá vendo? Se não tivesse esquentado, não tinha movimento. Então, essa é a principal ideia da termodinâmica. O calor, que é uma forma de energia, né, se transformando, depois que entra no gás aqui, se transformando em movimento do êmbolo, né, se transformando numa outra forma de energia que é o movimento. Tudo bem? Mas então, nessa aula de hoje, nós vamos calcular esse trabalho aqui, ó, né, que é inclusive medido, né, na unidade Joule, que é em homenagem a esse cara que a gente conversou agora de pouco aí, né, o James Joule. Tudo bem? Mas como é que eu calculo o trabalho? Bom, força vezes deslocamento. Tudo bem, se eu tivesse então essa força que foi feita e tivesse esse deslocamento, o tantinho que subiu aqui, né? Poderia multiplicar e achar o trabalho. Mas o grande problema desses exercícios é que eles estão envolvendo gases. E as grandezas que a gente costuma medir, né, as variáveis que a gente costuma medir nesse estudo, não são força e deslocamento. A gente costuma falar muito nesse estudo, né, sobre aquelas variáveis que a gente aprendeu na aula anterior, sobre a pressão, volume, a temperatura, né, dos gases. Então nós precisamos fazer uma modificação nessa fórmula aqui para que a gente possa ter números que a gente vai tendo probleminha, né? Pressão, volume, então nós vamos fazer isso. Vou fazer uma dedução aqui, vou fazer uma troca dessas variáveis para a gente ter uma equação que dê para aplicar nesse cálculo termodinâmico, tá bom? Então, para isso, eu vou usar algumas fórmulas já conhecidas da física aí, que talvez vocês não tenham visto, né? Mas não tem problema, é só para a gente fazer essa dedução, tá bom? Então, vejam, ó, a pressão, vou escrever aqui, ó, a pressão, ela é a força aplicada dividido pela área que eu aplico a força, tá? Então, pressão é força pela área. Isso é uma relação de cálculo de pressão. Não tem problema que vocês não tenham visto aí, tá bom? Só vou usar para fazer uma troca aqui na equação. Bom, o volume também eu vou usar essa formulinha do volume. O volume é a área da base. O volume, eu estou pensando no volume desse sólido aqui, tá? De um cilindro. Então, o volume de um cilindro, assim como o volume de uma caixinha, de um prisma, né? Em matemática, a gente calcula a área da base e depois multiplica pela altura. Então, aí também, a área da base
vezes a altura. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou isolar aqui. Bom, essa altura, eu vou fazer uma troca aqui, ó. Esse deslocamento aqui, eu vou pensar que na verdade, a altura, porque se vocês olharem aqui, esse deslocamento do êmbolo aqui, na verdade, é a altura que ele vai subir, né? Esse deslocamento é igual à altura, né? Eu vou pensar com a altura para a gente poder fazer a troca. Veja, vou isolar então aqui a altura. A altura, na verdade, é o volume. Eu vou passar a área dividindo pela área. Isso é altura, né? Na verdade, esse volume também, deixa eu mostrar para vocês aqui. O que é esse volume, né? O volume é esse espacinho que tem aqui dentro, pessoal, tá vendo? Mas não é todo o volume, é o tantinho que está relacionado a essa altura. Então, é daqui de baixo até aqui em cima, esse pedacinho, né? Só que aqui não é só um volume, então, na verdade, é uma mudança no volume, né? Um ΔV, vocês percebem? Tinha um volume inicial aqui embaixo, ó. Aqui tinha um volume inicial, aí quando ele sobe vai ter um volume final, e esse pedacinho então é uma mudança no volume. Eu vou escrever isso aqui então, tá? Vou usar aqui um ΔV. E a pressão também, eu vou fazer uma modificação na equação, vou fazer que F é igual, olha, se eu fizer em X aqui, F igual a pressão vezes área. Tá vendo? Quando é que eu sei a força e sei a altura, eu posso usar isso daqui na minha equação inicial de trabalho, gente. O trabalho não era... Opa, deixa eu voltar aqui. O trabalho, se ele era calculado fazendo força vezes altura, então o trabalho... aqui ficou mais bonitinho e tal, né? O trabalho é, na verdade, a força, mas a força é P vezes A. Aqui, ó. Vezes a altura, que é ΔV sobre A. Esse A é a área, viu, pessoal? Então, vejam que é o mesmo valor aqui e aqui, ó, e está multiplicando e dividindo. Então, aqui eu posso simplificar, posso cortar, e aí eu tenho que o trabalho, então, ele é pressão vezes variação de volume. Vejam, essa é a nossa equação de hoje, pessoal. A primeira equação que nós vamos usar, termodinâmica. A gente pode também escrever assim, ó, que o trabalho ele é a pressão vezes, e no lugar da variação do volume, o volume final menos o volume inicial, porque a gente sabe que todo delta, né, é na verdade isso daí, é o valor final menos o inicial, né? Então vejam, nós vamos calcular hoje, né, nos exercícios de hoje, já vamos ver os exemplos aí, esse trabalho. O que é esse trabalho? É a energia que está sendo usada aqui para gerar movimento. Tá vendo? Então, quando eu esquentei a coisa aqui, esse calor entrou, ele vai ser usado para gerar movimento. Mas nós vamos perceber mais para frente aí que não é todo o calor que entrou que vai fazer movimentar isso aqui. Um pouquinho vai acabar sendo perdido de algumas formas que a gente vai ver aí. Mas é possível definir esse calor que realmente gerou um movimento aqui. E esse calor que gerou o movimento, a gente vai pensar como, né, como trabalho, né, como energia de movimento. Tá? Então, como é que se calcula? Ó, se a pressão for uma só, se ela for constante, quando que a pressão é constante? Quando a transformação é isobárica. Né? Na aula anterior nós vimos isso daí, que tem vários casos lá de transformação gasosa, e quando a pressão é isobárica, né, quando a transformação é isobárica, a pressão permanece sempre igual, a gente pode calcular fazendo uma continha simples, então, multiplicando a pressão pela mudança do volume, pelo quanto mudou o volume, tá bom? É isso que nós vamos fazer nos nossos exemplos agora. Multiplicar a pressão pelo quanto mudou o volume. A gente pode fazer diretamente assim, ou a gente pode indicar, né, que a mudança do volume é o volume final menos o inicial, e fazer a continha assim também. Tanto faz, né? Em alguns exercícios talvez a gente use dessa forma, principalmente quando a gente quer saber o volume final ou o inicial, né? Então a gente abre a continha assim, deixa, né, a letrinha que a gente quer descobrir aqui, o final ou o inicial, e faz a continha, né? Consegue resolver aí, tá bom?
Nós vamos ver nos exemplos agora, né, uma situação também, um exemplo 2, em que essa pressão não vai ser constante, ela vai mudar. E se ela mudar, não tem como usar essa equação, né, porque aqui só tem um lugarzinho para colocar a pressão. Se ela mudar, nós vamos precisar usar uma outra saída, nós vamos ver aí nos exemplos. Vamos lá, vamos para os exemplos. Então, primeiro exemplo, olha, é bem simples, tá? Vocês vão fazer alguns exercícios bem parecidos também. Ele fala que um gás sofre uma transformação isobárica. Veja essa palavrinha, então, isobárica, né? Olha, apareceu aqui. O que significa isso, né? Significa que a pressão é constante. E se a pressão é constante, né? Eu posso aplicar essa relação de hoje aí, tá bom? O trabalho é P vezes ΔV. Né? Já vamos fazer isso daí. Mas vamos anotar essas informações para observar um probleminha disso daqui. Olha. Então, a pressão do gás foi dada aí. Uma pressão de 2.000 newtons por metro quadrado. O volume, ele deu os dois volumes, o volume inicial do gás e o volume depois que aconteceu aí, né, no final. Então, veja, ele passa de 5.000 centímetros cúbicos para 2.000 centímetros cúbicos. Então, assim, ó, a gente observa, né, uma coisa interessante aqui, que o volume está diminuindo, né? E se o volume está diminuindo, o que está acontecendo lá? Se a gente voltar para o desenho aqui, veja lá, aqui a gente viu o êmbolo subindo, né, e o volume aumentou. Mas nesse exercício que nós estamos resolvendo, o volume está abaixando, está diminuindo. É o contrário, né? Então ele começa com um volume maior e o êmbolo, aqui a borrachinha, abaixa e vai para um lugar mais baixo aqui, né? Então está acontecendo aqui um trabalho ao contrário, né? Na verdade, a força que está fazendo acontecer o movimento não está aqui, ela está... Deixa eu só mostrar aqui. Aparece aqui, na verdade, né? Então é o meio, o ambiente aqui, o ar que está fora que empurra esse êmbolo para dentro. Isso acontece também nesse sistema, tá? Nessa máquina térmica aqui que nós vamos estudar. Então, quando a força é ao contrário, assim, faz o êmbolo descer, o trabalho é contrário também, um trabalho negativo. Nós vamos ver isso agora no exercício, tá bom? Então, aqui está acontecendo aqui um trabalho negativo aqui, né? Já vamos ver. Trabalho realizado sobre o gás que está dentro do recipiente e não pelo gás. Mas a questão aqui, antes de fazer o exercício, é sobre essa unidade de medida, gente. Veja que a pressão está por metro quadrado e os volumes estão com centímetro cúbico. Não dá para trabalhar metro e centímetro na mesma conta. Vou precisar arrumar isso daí, tá bom? Vou começar arrumando as unidades aqui, ó. Tá vendo? Então, esses dois aqui vão ter que mudar. E do centímetro por metro, né, como é que a gente faz? Vocês lembram da escalinha? Vou deixar aqui, ó, para a gente lembrar. Aqui, ó. Era assim, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Né? E quando era cúbico, como é que a gente fazia, né? Então, ó, eu estou aqui no centímetro cúbico, quero chegar no metro cúbico para poder ficar parecido aí. Então, eu tenho que movimentar, ó, uma, duas, né? Mas quando é cúbico, a gente anda de 3 em 3. Eu tenho que diminuir 3, 6 casas, então, para virar metro cúbico. Esse número, então, 5.000, se ele for virar metro cúbico, eu tenho que diminuir 6 casas nele, olha. 3, 6, tá vendo? Então vamos diminuir 6 casas. Né? Se eu diminuir 6 casas, vai ficar muito pequeno esse número, vai ficar 0,005. Eu poderia fazer isso, tá? Mas eu vou escrever ele em notação. Vou usar a notação. Posso não usar também. Tem gente que não gosta de usar notação. Para esses casos aqui, nem teria muito problema, tá bom? Mas eu vou usar aqui, vou fazer o seguinte, ó. Como eu tenho que diminuir 6 casas, eu vou diminuir só 3, fazer ele virar uns 5 inteiros. Só que eu tenho que indicar aqui que ainda falta diminuir mais 3, ó, tá vendo? Então, eu escrevi dessa forma o número, 5, 10 a menos 3. A mesma coisa no 2.000, tá vendo? 2.000 é centímetro cúbico, para virar metro cúbico eu teria que diminuir 6 casas, mas eu vou diminuir só 3, para ficar mais fácil de trabalhar. Ó, 2, ó, então diminuir 3 casas aqui, ficou só 2.
Mas eu tenho que diminuir 6. Então, já diminui 3, falta diminuir mais 3. Ó. Vou indicar aqui que eu tenho que diminuir mais 3. E agora eu vou trabalhar com esses números aí na minha conta, tá? Então, vocês poderiam ter diminuído as 6 casas, aí tirava essa potência daqui, mas aí ia ficar 0,005, 0,002. Se quiser usar o decimal, não tem problema. Agora vamos para a nossa conta, então. Veja lá. A pressão, ela é... Desculpa. Opa. O trabalho, ele é a pressão vezes a mudança no volume. Ou, vamos fazer até melhor aqui. Vamos usar pressão vezes volume final menos volume inicial. Então vamos fazer, gente. Quero saber o trabalho. Ó. A pressão era 2.000 vezes. O volume final é 2, 10 a menos 3. Né? E menos o volume inicial, que é 5, 10 a menos 3. Fica desse jeito. Ó. Agora eu faço essa continha de menos aqui dentro, então, dentro de parênteses, né? Então eu vou ter aqui 2 menos 5, que é menos 3. Bem? 2 menos 5. Vamos ver uma coisa aqui no exercício, ver se eu não errei nada aqui. 5 e 2. Tá tudo certo, né? Então, ó, 2 menos 5 aqui é menos 3, vezes 10 a menos 3. Então, a gente mantém essa potência, tá? A potência a gente conserva e faz a continha com o número, ó. 2 menos 5 é menos 3, conserva a potência. E agora eu tenho que fazer essa última conta. Eu vou fazer 2.000 vezes 3, ó. Vou fazer aqui, ó. 2.000 vezes 3 é 6.000. 10 a menos 3. Por último, a gente tira esse menos 3 daí, diminuindo as 3 casas. Eu vou ter aí menos 6 joules. Veja o que eu acabei de descobrir aqui, então. Né? A energia está medida em joules. Vejam que essa energia é negativa. Negativa porque a máquina não realizou, não usou, né, 6. Ela perdeu 6 joules, né, de energia. Então, o trabalho foi realizado sobre o gás. Tá? Então, o gás, nesse exercício, recebe trabalho. Recebe trabalho do meio externo, tá? Recebe trabalho do meio. É diferente de fazer o trabalho, né? Então, se o volume tivesse aumentado ao invés de diminuir, né? Então, aqui eu teria uma quantidade positiva de variação de volume e teria aqui uma energia positiva, quer dizer, o gás teria realizado o trabalho. Aqui ele recebeu o trabalho. São duas possibilidades aí, né? Para a gente considerar. Bom, tudo bem, esse primeiro, então, exercício, pessoal, olha, só formulinha, aplicação da fórmula, tive que prestar atenção na unidade de medida, então tive que arrumar, né? Nem sempre vai precisar arrumar, então prestem atenção aqui se é metro e metro, beleza, né? Se não for metro e metro, arruma. Se é centímetro, arruma, né? Agora vamos aqui para o segundo exemplo. O segundo exemplo, qual que é o nosso problema aqui, né? Vejam que a gente tem um gráfico, né? Mas o gráfico não é problema, ele vai ser a solução, na verdade, né? Ele fala que o diagrama mostra uma transformação de um gás, né, dentro de uma máquina térmica aí, de um estado X para um estado Y. Então, ele começa aqui, com essa pressão 6, 10 a quinta e esse volume 4. E aí o gás, ele sofre uma transformação, ele é modificado dentro da máquina e ele vai ter uma pressão menor, tá vendo? E um volume menor também, tá vendo? Ele diminui o volume e diminui a pressão. Bom, nesse exercício, então, ele pergunta qual é o módulo do trabalho realizado pelo gás. Ele quer saber de novo a energia. Mas qual que é o problema? Aqui a pressão não é constante. Veja, a pressão diminuiu. Se a pressão não é constante, eu não consigo aplicar aquela relação que eu apliquei nesse primeiro exemplo, né? Que a gente definiu hoje aí. Então, essa relação pressão
né, trabalho é pressão vezes variação do volume, ela é para transformação isobárica, transformação em que a pressão é constante. Nesse caso, a pressão não é constante, isso aqui, então, está fora de questão. Então, como é que eu vou fazer nesse exercício? A ideia é a seguinte, ó. Pressão vezes mudança de volume. Vejam que esse gráfico é um gráfico pressão vezes mudança de volume. Ó. Pressão por mudança de volume. Então, nós vamos calcular esse trabalho ainda, só que não por essa equação, pela área do gráfico, pessoal. Essa área aqui, ó, toda essa região, tá vendo? Essa região que fica entre o desenho do gráfico e o eixo dos volumes aí, ele é, na verdade, esse aqui, essa área é numericamente igual ao trabalho. Então essa que é a ideia importante desse exemplo 2, tá? Quando a gente não tem como calcular diretamente pela fórmula, porque a pressão está modificando, né, está mudando, então a gente usa o gráfico. Por isso que ele dá o gráfico aqui. Nós vamos calcular essa área e dizer que ela é, na verdade, o trabalho do gás aí. Prestar bem atenção, então, aqui, né, porque nós temos um trapézio. Então, como é que é a continha, né? Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui para atrapalhar. Olha lá, ó. Vamos fazer aqui, tá bom? Olha, se a área do gráfico é igual, então, para calcular aqui, nós vamos usar a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a continha do trapézio. Nada matemática, né? Todo trapézio é calculado assim. Nesse gráfico aqui, a base maior é essa medida que vai do x até o 4 aqui embaixo. A base menor está aqui, ó. Vendo? Do y até o 1 aqui. A altura está aqui, ó. Então esse trapézio está deitado, né? Então essa aqui é a altura, tá vendo? Então dá para a gente fazer a continha. Então o trabalho, que é na verdade igual a essa área, né? Ele é a base maior. Veja lá a base maior, pessoal. Esse pedação aqui, ele vai do 0 até o 6/10 à quinta. Vou fazer aqui, ó. 6/10 à quinta. Esse é o tamanho que tem aí, né? Do 0 até o 6/10 à quinta, 6/10 à quinta. Esse pedacinho menor, ele vai do 0 até o 2/10 à quinta, ó. Vou escrever aqui. 2/10 à quinta aí. Tudo bem? Vezes a altura. A altura vai do 1 até o 4. Então tem 3, né? E dividido por 2 por causa da formulinha do trapézio. Essa é a nossa conta, então, para achar o trabalho, tá? Vou fazer aqui embaixo, tá meio apertado, vou fazer aqui, ó. Então vai ficar 6 mais 2 aí é 8/10 à quinta. A gente mantém a potência, só soma os números, vezes 3 e dividido por 2. Bem, agora tanto faz a ordem que eu vou fazer. Posso fazer aqui, ó, 8 vezes 3, 24, dividido por 2, 12. 10 à quinta. Isso aqui já é a resposta, mas não está na anotação. Eu posso melhorar isso. Diminuindo uma casa aqui, ó, vou escrever 1,2. E aí, se eu diminuir 1, eu tenho que aumentar 1 no expoente, lá 10 à sexta joules. Tá vendo? Então, esse aqui é o cálculo também do trabalho, né? O cálculo do trabalho aí, 1,2, 10 à sexta joules. Foi calculado, então, pela área do trapézio. Então, gente, quando eu tenho gráfico, normalmente é por causa disso, porque a pressão não estava constante, né? Veja que a pressão caiu aqui, ó, de x para y, e aí não dá para usar a formulinha, a gente usa a continha da área do trapézio para poder fazer o cálculo do trabalho. Bom, isso que eu queria mostrar para vocês aí nessa aula, tá? Ela ficou um pouquinho extensa, porque é a primeira, né? Então, precisei falar um pouquinho mais aí sobre a introdução. E vou deixar para vocês, então, olha, da aula 13, os exercícios, né? São todos, tá? Da aula 13. 560 ao 563. Se aparecer alguma dúvida, alguma coisa que não bate, a gente conversa nas correções, né? Pode ser que tenha, sempre tem alguma coisinha, né? Algum detalhe que não foi falado em aula, mas a gente conversa nas correções, tá bom? Então, muito obrigado aí da atenção e vamos lá, pessoal, vamos trabalhar, tá bom?